gente, vamos começar falando então do baralho de Lenormand, o Petit Lenormand. Vamos começar. Primeira coisa, os baralhos. O baralho que a gente conhece, baralho. Jogo de baralho comum, naipes do baralho comum, foi criado em 1294 na China, por um imperador chinês. Século XIII, né? 1294, século XIII, foi criado na China. Como os árabes, os mamelucos, os árabes, eles iam muito, viajavam muito e levavam muitas coisas de um país para o outro, na Europa, e na África, e na Ásia, inclusive na Arábia Saudita. Eles levaram o baralho do imperador chinês para o Egito, onde os mamelucos, os egípcios e os turcos, que eram na época escravos no Egito, começaram a jogar esse baralho. Isso era por volta de 1798, quase 1800, século XVIII, XIX, né? Então, já estava sendo jogado esse baralho no Egito, tá? E depois do Egito, isso foi para Portugal, Inglaterra e França, tá? Segundo os estudos por europeus, o tarô começa, teoricamente, em Visconti, na Itália, no século XVII, 1600 alguma coisa, não, perdão, 1400 alguma coisa, século XV, começa a existir o tarô dentro de um rei chamado Visconti, que mandou fazer esse jogo para poder ser recreativo, para ele puramente recreativo. Ok, esse tarô foi criado na Itália, segundo estudiosos europeus, por um rei chamado Visconti. Mas esse primeiro tarô, que é o tarô de Visconti, foi feito por esses estudiosos. Ele já é uma relação com o tarô de Marseille, que é o segundo tarô que foi criado na humanidade, em 1499, século XVII, né? Século XVII. E século XVI foi o tarô de Visconti, 16 e 17. Mais ou menos um período de curto tempo entre um e outro. Depois vem de Marseille, né? Sobre o baralho cigano, tá? Bom, vamos falar do baralho cigano. Existia uma mulher muito famosa em Paris, chamada Madame Lenormand. Ela é real, ela não é um mito. Ela nasceu em 1856, numa parte da França. Não foi em Paris que ela nasceu. Nasceu em 1856. E ela faleceu mais ou menos em 1920, exatamente a data eu não sei, mas até 1925 ela já teria falecido. E essa Madame Lenormand era uma mulher paranormal, vidente, sensitiva, que foi criada no mosteiro de freiras, ficou órfã, era filha de uma família rica, só que a família deu o dinheiro todo para as freiras. E depois ela saiu do convento e foi para Paris. Foi adotada por alguma família que ajudou ela. E ela começou a jogar cartas, só que ela jogava tarô. Madame Lenormand jogava tarô em Paris. E é sabido que ela atendia pessoas ligadas à corte, acertava as coisas e falava muitas coisas para as pessoas e ganhava dinheiro com isso. Bom, ela editou, isso é fato, 15 livros. Os livros dela não tinham nada a ver com tarô. Os livros delas eram sobre ocultismo, porque ela é uma pessoa extremamente estudiosa e entendida de ocultismo. Ela estudava magia tradicional europeia. E a Europa sempre teve uma tradição de magia muito forte, desde a anterior Idade Média até para diante, inclusive Paris. Paris sempre foi um lugar de muito ocultismo, muitas ordens de magia, várias ordens conhecidas, e ela editou 15 livros sobre ocultismo,
incluía trabalhos de magia, de invocações, trabalhos com elementais, trabalhos com hexagramas, com radiestesia. Ela era especializada em magia e ocultismo e ela fazia trabalhos de magia. Mas é magia europeia. Magia europeia. Não tem nada a ver com africano nesse momento, né, em Paris. E ela era muito ligada a essa ocultismo francês, que estava ligado a grandes historiadores de magia, que estudavam sobre a invocação do círculo mágico, pentagrama, invocações dos anjos. Aí já havia vários teóricos e vários praticantes de magia desde a Idade Média, a França, Itália, Espanha, também ligado aos novos cristãos, que pesquisavam alquimia, já tinha um estudo sobre alquimia, que tinha relação com a criação dos Rosa Cruz e dos maçonaria. Já tinha essa criação de maçonaria naquela época, já tinha essas ordens todas, já tinha várias ordens. E ela editou 15 livros, ela escreveu junto com magicistas. Ela só jogava tarô, mais nada. Ela poderia conhecer baralho. Baralho eu acredito que ela conhecia com certeza, mas é sabido que ela jogava tarô. Ela fez um nome muito grande. Ela fez um nome muito grande em Paris e na Europa como cartomante e muita gente procurava ela em Paris. E ela jogava para Napoleão Bonaparte. Ok, baseado nessa fama toda que ela fez em Paris e nessa influência política dela de jogar para a corte, jogar para Napoleão Bonaparte, atender gente muito rica, um editor alemão que foi muito inteligente, muito esperto, né, se aproveitou dessa fama dela toda na Europa em 1800 e criou esse jogo da esperança. Só que quando ele cria esse jogo da esperança, na verdade, quando ele cria isso, ele não coloca o nome de Madame Lenormand, ele não coloca. Ele une algumas cartas de baralho com algumas imagens que ele associa a tarô. Então fica uma relação entre baralho e tarô, e um tarô muito mal espectrado. Na verdade, o tarô nesse baralho do jogo da esperança é uma coisa muito simplória. É mais baralho e imagens que ele cria. Ele cria um jogo de tabuleiro, de dados e peões. E esse jogo é chamado Jogo da Esperança. É um jogo para você brincar. Só que as pessoas já viram nele, esse editor, já uma possibilidade desse jogo fazer adivinhação. Algumas pessoas já começaram a ver nesse jogo a possibilidade de fazer adivinhação. E aí ele vai criar, esse editor, em 1845, 46, o Petit Lenormand, que na verdade é uma versão do Jogo da Esperança, que ele mesmo criou, que era de tabuleiro, dados e peão. Ele estava fazendo um jogo recreativo, mas que envolvia baralho, que era uma coisa que veio da China e do Egito, a origem é chinesa, e insere algumas imagens que têm uma pequena relação com o tarô, sutil. E aí, em 1845, 46, ele cria o Petit Lenormand, que já fala que é um baralho de adivinhação baseado na Madame Lenormand, que ela nunca criou esse baralho. Inclusive porque quando esse baralho é vendido na Alemanha, ela já tinha morrido. Ela morreu mais em 1920 e pouco, ou 30, ela morreu. Então esse baralho é lançado em 1845, 46 e ela já morreu. Então eles usaram o nome dela para poder vender o baralho como adivinhatório. Mas antes desse baralho Petit Lenormand, o editor já tinha criado o Jogo da Esperança, que era o Petit Lenormand, só com tabuleiro, dados e peões. Só que era um jogo para entretenimento. Só
Só que ele usou essa ideia e já pegou a Lenormand e já criou o baralho de Lenormand para poder ganhar dinheiro. Foi um mero jogo comercial, porque ela era muito famosa, então usava o nome dela. E depois, em Paris, é criado o Grand Lenormand, que é Sibylle de Salon, né, que seria a sacerdotisa dos salões, e que é diferente do Petit Lenormand. O Petit Lenormand são 36 cartas, que é o que eu jogo, que eu gosto. O Grand Lenormand eu jogo só para conselho, que são 54 cartas. E ele é bem mais complexo, porque ele envolve um pouco de astrologia, um pouco de tarô, e ele muda um pouco as coisas do Petit Lenormand. O Grand Lenormand é uma outra invenção de um outro editor francês que criou em cima do baralho da Petit Lenormand da Alemanha, que é em cima do Jogo da Esperança de 1800, do mesmo editor. Então, gente, o curso que eu vou dar aqui é baseado no Petit Lenormand, que vai para o Brasil, olha só, vai para o Brasil mais ou menos em 1910, 1920. Esse baralho está no Brasil. E aí começa a haver anúncios no jornal de que eu leio baralho cigano, me procurem que eu faço adivinhação por baralho cigano. Cartomantes do Brasil que eram ligados a cultos afro-indígenas, cultos africanos, que já tinha magia africana, que a gente chama de candomblé, já estava inserida no Brasil, já estava fazendo parte da cultura brasileira, como a criação do samba, porque o samba foi criado do candomblé, do batuque do candomblé nasce o samba, para quem não sabe. Essas cartomantes, que na verdade eram sacerdotisas do próprio africanas, do próprio candomblé, elas se apropriam desse baralho, em vez de jogar búzios, e falam que fazem adivinhação e colocam anúncios nos jornais. E começa a haver procura de pessoas por adivinhação no Rio de Janeiro, através de jornais. E aí aparecem outras mulheres, também classe média, classe alta, que também se colocam como baralho cigano e começam a falar desse tarô, desse jogo como baralho cigano. Então, só para esclarecer, o Petit Lenormand nunca foi atribuído a Lenormand, porque ela não tem nada a ver com esse baralho. Foi criado por um alemão em 1800. Era um jogo. Ela foi usada por editores, por ser muito famosa, para criar o famoso Grand Sibylle, Grand Lenormand, que é Sibylle de Salon, ou Petit Lenormand. São Grand Lenormand e o Petit Lenormand, que são diferentes. Um tem 54 cartas, o outro tem 36 cartas, e as cartas são diferentes. E esse Petit Lenormand, basicamente o Petit Lenormand, foi para o Brasil e virou baralho cigano, porque no Brasil também tinha ciganos e eles liam as mãos. Então, assim, eu tenho certeza, dentro da questão histórica, que o cigano não tem nada a ver com o baralho cigano, nenhuma relação, zero. Alguns ciganos falam, mas os ciganos já liam as cartas. Tá, pode ser, mas os ciganos liam mão e liam um copo com água. Faziam vidência em mão, isso há muito tempo, sempre fizeram. Mas a relação do baralho cigano com Petit Lenormand só se deu no Brasil. A partir de 1910, 1920, foi criado essa relação entre o Petit Lenormand e o baralho cigano. Antes, isso não existia, essa relação. Era inconcebível. Então, você vê como é que a história é feita de vários jogos de marketing, né? A Madame Lenormand, Anne-Marie Adelaide Lenormand, nunca jogou baralho cigano, e ela não era cigana, ela era francesa. Ela era uma pessoa muito importante como ocultista, como magicista, e era vidente. Agora, existe uma especulação que a influência do jogo do baralho, do tarô, que foi criado pelo Visconde, teve influência do conhecimento do Antigo Egito e da Atlântide. Bom, é dito isso. Influência, porque esses conhecimentos da Antiguidade, que depois da Idade Média, eles vinham através de
livros, anotações, diários que os árabes andavam com eles. Então era tudo, esse mercado de ocultismo, de livro, de conhecimento, era tudo rodeado e permeado pelos árabes. Então você vê como é que o baralho cigano é bem polêmico. E eu vejo na internet um pessoal completamente, desculpe, ignorante, que fala que o baralho cigano veio dos ciganos. Isso é mentira. Isso é ignorância. Os ciganos se apropriaram do baralho cigano no Brasil a partir de 1930 e tem um grande baralho cigano no Rio de Janeiro, que foi a Cátia Bastos que fez. Foi um dos maiores, mais importantes baralhos ciganos, feito por uma pessoa que era da comunidade cigana ou ela tem uma entidade cigana, isso eu não sei exatamente. Se ela trabalha com uma cigana espiritualmente ou se ela realmente é da comunidade cigana. Esse conhecimento exatamente eu não tenho. Ela criou o baralho cigano. E ela reinterpretou o Petit Lenormand. E aí no Brasil você vê também várias editoras reinterpretando o Petit Lenormand e até dando outro significado para as 36 cartas. E hoje é conhecido como baralho cigano. Mas os ciganos se apropriaram desse baralho do Petit Lenormand para jogar carta, com certeza. E eles acham que esse baralho é deles. Bom, eles acham que é deles, mas a origem não é deles. Mas com certeza eles se apropriaram completamente. E hoje em dia você vai ver que todo grupo de ciganos, toda a comunidade de ciganos, eles jogam baralho da Petit Lenormand. Isso é fato. Hoje isso é história. Mas a origem não foi essa. A origem foi lá na Alemanha, de um editor que criou esse jogo da esperança, que era um jogo de entretenimento. As pessoas começaram a ter uma visão que isso poderia também ser um jogo de adivinhação. Visão, né? Uma visão comercial. Comercial. Vou falar da primeira carta do Petit Lenormand, que é o que eu vou tratar aqui, que é o que me interessa. O Grand Lenormand só me interessa para conselho. Cavaleiro. É a carta número 1 do Petit Lenormand. Ela está ligada à boa sorte, está ligada a sua vida está progredindo, está ligada a você querer mudar o rumo da sua vida, está ligado a você estar concretizando algum projeto teu, você está podendo concretizar alguma coisa. Ela está ligada à oportunidade, a uma boa energia de você estar realizando, buscando e conseguindo e alcançando. E fala de mudança de vida, da tua vida estar num processo de mudança, que você está organizando uma mudança. Fala de boa sorte. Essa é a carta número 1. Eu vou falar da carta número 2. A carta número 2 do Petit Lenormand, que é o trevo ou o galho, em algumas interpretações. Eu vou classificar esse trevo como obstáculos. É a minha visão, tá? Dentro do que eu estudei, do que eu acho. Para mim, o trevo, que é o número 2, é o obstáculo. Mas a Cátia Bastos e outras interpretações de baralhos ciganos do Brasil interpretam isso como diferente. Aí vocês pesquisem. Para mim, o número 2, que é o trevo aqui, aparece como obstáculo. Problemas que aparecem no teu caminho, problemas que a gente tem que lidar. Esse é o número 2. Eu vou lançar os vídeos das próximas cartas até completar as 36 cartas desse maravilhoso baralho Petit Lenormand, que eu prefiro esse, eu não gosto das interpretações. Mas vende aí na internet, em qualquer lugar, por vários preços, e é um baralho bem baratinho. É muito interessante. E tem essa história que eu trouxe para vocês. Se cuidar. Obrigada.